Eu sou o professor Aloísio. Hoje nós vamos então dar início à palestra, que vai ser com o Lucas Mascarenhas. O Lucas, ele vai se apresentar melhor, mas ele é médico veterinário, ele faz especialização em neurologia veterinária, mestrado em biociência animal, lá de Goiânia, e ele vai falar hoje para a gente sobre o sistema endocabinoide na veterinária. Então, ele vai mostrar os circuitos, os esquemas, como que funcionam, e já antecipo que essa é a primeira parte. Nós teremos depois, mais para frente, mais uma palestra dele, com algumas aplicações, né? Então, hoje ele veio trazer aquela parte pesada mesmo, que nós precisamos entender para depois saber utilizar, né? De um tema que está muito em voga. O Brasil agora entrou no uso canabinoide, né? Depois de algumas dificuldades. Então, é um assunto muito importante, que com certeza tem uma grande aplicação em várias áreas da veterinária, né? Então, Lucas, pode abrir sua câmera aí para a gente, e fica à vontade para compartilhar a sua palestra conosco, e ao final, as questões que tiverem, elas vêm via chat, e aí eu vou te repassando, e a gente vai trocando uma ideia aqui, tá bom? Então, boa noite. Queria agradecer primeiro ao convite pelo professor Luísio, para estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide. Então, como quero começar me apresentando, meu nome é Lucas, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás, na Regional Jataí. Atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Veterinária e Zootecnia, no programa de Ciência Animal. Também sou aluno pós-graduando em Neurologia de Pequenos Animais pela Qualitas e faço atendimento clínico de animais pets não convencionais na Clínica Vidas. Então, para começar, gostaria de fazer uma leve resumo histórico sobre o uso da cannabis na medicina. Não só na medicina veterinária, mas na medicina em geral. Então, um dos primeiros relatos que a gente tem do uso da cannabis na medicina foi atribuído aos chineses, onde nesse guia terapêutico deles, que foi feito há mais de 2000 anos, tinha descrito a cannabis como um medicamento. Até mais ou menos a década de 1910 e em 1905, mais ou menos, a gente encontrava em muitos lugares esse medicamento que está aparecendo aí na tela. Os cigarros índicos, eles eram um medicamento encontrado na farmácia e que eles tinham como função tratar insônia, catarros, asma, problemas respiratórios em geral. Então, a probabilidade dos nossos bisavós, algum deles já ter utilizado a cannabis como medicamento sem nem ter sabido. E por volta de 1920, começa o processo de demonização da maconha no mundo. No Brasil, ela começa ali por volta de 1920, e ali na segunda Conferência Internacional do Ópio, em Genebra, o médico delegado brasileiro que estava representando o Brasil, o Dr. Pernambuco, afirmou para todo mundo que a maconha seria mais perigosa que o ópio. Hoje a gente já tem alguns trabalhos mostrando que o índice de dependência e de causar danos da cannabis, ele não é tão alto assim como se dizia. Então, tinha vários aspectos sociais, culturais ocorrendo naquela época. E os Estados Unidos estavam passando por um processo onde ele estava legalizando o álcool, tinha algumas questões raciais envolvidas no meio e outras indústrias, e para poder liberar o álcool, eles começaram a perseguir outras substâncias, e dentre elas, a maconha acabou sendo incluída, e por volta de 1930, a gente tem um início da guerra às drogas e uma queda no número de pesquisa
de medicamentos que têm ação psicotrópica. Entretanto, por volta de 1940, na Inglaterra, Lord Todds e Roger Adams, eles conseguiram isolar uma molécula que seria o que hoje é conhecido como CBD. Então, eles descobriram o canabidiol, mas só foi em 1920, com o professor Michulo, que foi descoberta o THC, que é o conhecido hoje por dar o barato, por ser o princípio ativo que causa, me fugiu a palavra, mas ação no sistema nervoso central. Então, logo depois, a gente teve a descoberta dos receptores endocannabinoides. Então, voltando aqui, se a gente tem duas moléculas numa planta que está causando efeito em um animal ou no ser humano, como que ela está causando efeito? Então, foram investigar isso e chegaram nessas duas moléculas. O receptor canabinoide do tipo 1 e o receptor canabinoide tipo 2. Então, esses são dois receptores de membrana que estão na proteína G e tem como ação receber essas moléculas até então endógenas, ou exógenas, que vinham da planta, para se ligar nela e causar uma reação fisiológica. E que reação fisiológica? E por que o nosso corpo teria esses receptores? Então, eles começaram... antes, só para mostrar aqui, aqui a gente tem duas imagens onde mostra como está a distribuição dos receptores canabinoides, tanto o CB1 quanto o CB2, nos humanos e nos animais. Então, o receptor canabinoide tipo 1, ele está mais localizado nas regiões do sistema nervoso. E ele tem como alvo as atividades motoras, o pensamento, o apetite, a curta memória, a percepção de dor, e também tem ação no sistema imune. Já o receptor do tipo 2, ele é mais encontrado no nosso sistema imune geral. Então, a gente vai encontrar ele na pele, no fígado, no rins, em tecido adiposo, no sistema nervoso central, no fígado. E em cada um desses locais, ele vai causar uma reação que mais para frente a gente vai explicar mais ou menos como que elas ocorrem e como elas podem ajudar a saúde do ser humano e também do animal. Então, depois que a gente já sabia que tinha esses receptores, a gente foi tentar buscar entender o porquê a gente tinha. E até então que, novamente, o professor Rafael Michulo, de Israel, ele chegou a essas duas moléculas, que são os endocannabinoides. Os endocannabinoides, eles nada mais são do que duas moléculas produzidas pelo nosso próprio organismo para ter ação naqueles dois receptores. Ou seja, a gente tem duas moléculas que têm uma ação similar no nosso corpo, o que o CBD ou o THC poderia causar. Então, ele deu nome para essas duas moléculas de anandamida, ela tem uma reação parecida com o THC, e o 2-aracnodonilglicerol, que tem uma reação parecida com o que seria o CBD. Uma coisa muito interessante sobre esses endocannabinoides é que eles são produzidos sob demanda. Então, se o corpo necessita da demanda desses neurotransmissores, o corpo vai lá, produz e ele vai causar sua ação. Uma característica também que chamou muito a atenção de todo mundo é que eles são um neurotransmissor retrógrado. Então, ele passa do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico, para sinalizar para esse neurônio pré-sináptico que ele tem que fazer tal reação, ou ele tem que parar de realizar tal reação, fazendo essa ação de regulação dos neurotransmissores. Então, aqui, a gente tem um esqueminha mostrando mais ou menos como funciona
o sistema endocannabinoide. E por que a gente fala sistema? Porque ele é composto por receptores, neurotransmissores e várias enzimas que vão produzir esses neurotransmissores e que também vão degradar eles posteriormente. Então, aqui a gente tem, nessa estrutura roxinha aqui onde está a seta, um receptor do tipo CB1. Aqui a gente tem em cima o neurônio pré-sináptico e aqui embaixo nós temos um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico, ele vai liberar um neurotransmissor, aqui no caso foi o glutamato. O glutamato vai fazer a reação no receptor MMDAR. Vai ocorrer uma reação química dentro desse neurônio pós-sináptico e ele poderá produzir ou o 2-AG ou a anandamida. O neurônio pós-sináptico, sob demanda, sobre esse sinal que ele recebeu do glutamato, ele vai soltar na fresta sináptica esses neurotransmissores que vão no neurônio pós-sináptico, pré-sináptico, fazer uma sinalização, informando se é para ele parar ou não de soltar o glutamato ali na fenda sináptica. E por que o corpo faz isso e ele produz essa substância para causar isso? É uma forma do nosso organismo em poupar a energia do cérebro, para que não fique desgastando e demandando muita energia e produzindo demais neurotransmissores que não seriam necessários. Além de fazer ação nos neurônios, eles também fazem essa ação nas microglias, nas células da glia que estão ali no sistema nervoso central e também nas células do sistema imune. Então, aqui a gente tem uma imagem onde tem a sequência de reações químicas que ocorrem dentro dos neurônios para produzir a anandamida e o 2-aracnonilglicerol. Então, vocês podem ver que a pesquisa hoje na fisiologia do sistema endocannabinoide está bem profunda. Então, não é mais algo que o pessoal achava que era um medicamento qualquer. Então, a gente tem conhecimento sobre como pode funcionar esse sistema e como ele tem uma função médica muito importante. E quais as espécies que a gente já encontrou esse sistema presente? Né? Esse serzinho aí que está aparecendo aí na tela é uma hidra, que é um dos primeiros seres vivos a fazer a ter o sistema nervoso central com mais de um neurônio se comunicando. E neles já tem evidência que eles têm um sistema endocannabinoide. Então, ali dentro desses seres já existia uma reação química bem interessante que provavelmente controlaria a evolução da espécie por muito tempo. Além disso, a gente tem relatos em cães, gatos, aves, primatas, ou seja, desde esse primeiro serzinho para cá, praticamente todo ser tem um sistema endocannabinoide presente, e provavelmente esse vai ser um dos assuntos e matérias para fisiologia, para a gente estudar a fundo e que vai estar presente na vida médica de todo mundo aqui. Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que é o sistema endocannabinoide, como que ele funciona, a parte fisiológica dele dentro do organismo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fitocannabinoides, que são as substâncias presentes na planta, na cannabis, e que elas vão ter essa ação no sistema nervoso, no sistema imune, para causar uma reação e uma melhora do animal ou do paciente nosso. Então, para quem nunca viu, essa é uma flor da cannabis, é daqui que é feito o medicamento, é daqui que a gente extrai a maior parte dos canabinoides, e é daqui que sai a medicina, tá? Aqui a gente tem
uma imagem com 3 tipos da planta, da cannabis, que a gente encontra. Tem um neurocientista brasileiro, Dr. Siddhartha Ribeiro, que ele costuma dizer que a cannabis ela foi domesticada pelo homem, assim como a gente fez com o cão. Que a gente foi pegando ela, foi trazendo por onde a gente passava durante o nosso processo evolutivo, e hoje a gente tem plantas de vários tipos. São plantas com diversos perfis de moleculares internos diferentes, umas ricas em CBD, umas ricas em THC, com outros canabinoides também. Então, aqui nessa imagem, nós temos 3 modelos, né, que são as mais conhecidas. Que é a cannabis sativa, que essa é um pouco maior, as folhas estão mais espaçadas. Nós temos a cannabis indica, que essa é um pouco menor, mais robusta, com mais folhas. E a ruderalis, que ela é a menor de todas, e que ela tem uma característica para ela florir mais rápido que as outras, independente das diversidades da luz e do clima. Então, aqui tem só uma imagem mostrando a diferença da folha da cannabis sativa da índica. E aqui a gente tem os tricomas. Os tricomas são essas substâncias, essas estruturas lipídicas em volta da flor e daquelas folhas que ficam ali bem próximo da flor. E é aí que está guardado a maioria dos canabinoides, principalmente do THC, que apesar do que a gente tem visto algumas pessoas falarem que o efeito psicoativo dele é maléfico para a saúde, pode causar outros problemas, mais para frente a gente vai falar sobre o efeito entourage e como que a cannabis pode ajudar, o THC pode ajudar muito a qualidade de vida e a saúde de muita gente. Então, essas estruturas transparentes são os tricomas onde estão o THC e os canabinoides. Dentro da cannabis, a gente não tem só os canabinoides e não é só o THC e o CBD. Eu coloquei aí que são mais de 180 canabinoides, fitocannabinoides, que estão presentes na cannabis, mas a cada dia que se passa, o número só vai aumentando. Recentemente eu vi uma discussão onde se tinham mais de 220 canabinoides diferentes, cada um com uma possível ação médica, o que traz mais esperança para o uso dessa planta na medicina. Além dos canabinoides, nós temos os terpenos, que também são mais de 200, que são as substâncias utilizadas nos óleos essenciais, na aromaterapia, que vão causar alguns efeitos também benéficos e médicos no corpo. Então, a gente tem o limoneno, que ele tem ação antidepressivo, ansiolítico, e existem cepas de cannabis que têm esse terpeno, o merceno, que ele é antioxidante e também ajuda na insônia, linalol, que ele é sedativo e ansiolítico, que é muito bom. E também a gente tem os flavonoides, que são outras substâncias que a gente não conseguiu ainda determinar quantas são, mas a gente sabe que alguns flavonoides têm ações anti-inflamatórias, antioxidantes, antifúngicas, antibacterianas, e vão causar também várias reações benéficas para o organismo. Então, a gente não tem só o CBD, o THC, como moléculas que vão causar efeitos médicos. A gente, além desses, tem vários outros que vão nos ajudar durante a terapia com esse fitoterápico. Então, agora, vou passar aqui meio por cima sobre alguns fitocannabinoides que a gente já tem descrito, que já tem estudado um pouco hoje em dia. O THCA, que é a forma ácida do THC, que tem apresentado propriedades neuroprotetoras
anti-inflamatórias, e pode ser uma alternativa muito boa para pacientes com câncer e que têm as náuseas durante a quimioterapia. O CBDA, que é a forma ácida do CBD, que também não possui a psicoatividade igual o CBD tem, e também pode causar propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, semelhantes ao que o CBD pode produzir. A canabidivarina, que é uma das moléculas da onde vai sair os outros canabinoides, comumente ela é encontrada em cepas que tem muito mais CBD do que THC. Como eu tinha citado anteriormente, a gente tem plantas que produzem 99% delas só CBD e 1% THC ou outros canabinoides. Então, isso vai depender muito, e esses canabinoides a gente vai encontrar eles em quantidade diferente, dependendo do tipo da planta que a gente vai escolher. Então, a gente tem o canabidiol, que é o mais conhecido. Ele chegou a ser comercializado numa farmácia de manipulação veterinária aqui no Brasil ainda esse ano, e logo depois foi parado. Mas esse é o principal ativo que chamou a atenção de todo mundo. Foi o carro-chefe para trazer a cannabis, a maconha, para a medicina. A gente descobriu que ele não era psicoativo, então já ficaram mais tranquilizados com isso. E cada vez que a gente vem estudando, vem observando mais funções para eles, tanto no sistema imune, tanto para doenças como câncer, e até mesmo na nutrição, para suplementar o animal. A gente tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é a substância mais conhecida pelo efeito psicoativo que ele produz, mas ele tem sido mostrado bastante eficiente em dores, em náusea, em vômito, para melhorar o sono, para estimular o apetite. Ele tem ações anti-inflamatórias. Recentemente mostraram que alguns tumores cancerígenos possuem receptores para o THC, e que foi mostrado nesse estudo que houve uma redução desses tumores quando se utilizou um óleo full espectro com mais THC. Então, ao contrário de que todo mundo achava que o THC seria a substância má da cannabis, ele vem se mostrando que ele é um grande maestro, na verdade, e que vai regulando muito esse sistema para a gente utilizar o medicamento de uma forma melhor. Nós temos o CBC, que ele é uma promessa terapêutica, descobrimos ele recentemente, mas ele mostrou que se a gente associar ele com outros canabinoides, a gente pode ter um potente agente antitumoral. Então, a gente precisa começar a fazer mais pesquisa, buscar entender mais esse sistema fisiológico, para a gente entender qual é a possibilidade médica que a gente tem com essa planta, que todo mundo pode fazer em casa o óleo, que pode plantar, e que pode melhorar o sistema de saúde e a qualidade de vida de muita gente. A gente tem o CBN, que também não é um composto psicoativo, e tem mostrado que, além dele ter efeitos antibactericidas, eles diminuem a pressão ocular, podendo ser utilizado em alguns tratamentos oftalmológicos. O canabigerol, ele é uma substância não psicoativa, que é encontrado muito pouco na planta, e as pesquisas mostram que ele tem também efeito no glaucoma, para reduzir a inflamação, o apetite, e inibir o crescimento de tumores, e até estimular a síntese de tecido ósseo. Então, pode ser acabar utilizando em casos de trauma. Então, a gente precisa ter mais pesquisa, conhecer mais essa planta para saber o que a gente pode utilizar daqui. E aí a gente tem o efeito entourage. O professor Ethan Russo, ele fez um trabalho
onde ele começou a comparar os efeitos sinérgicos dos fitocannabinoides, terpenos, e os terpenos, né, na planta, ou seja, um óleo feito com a planta inteira, com todas as suas moléculas, e ele também foi dar uma olhada como é que funcionava o organismo com as moléculas isoladas, ou seja, só o CBD, só o THC. E o que observou é que quando a gente utiliza a planta inteira, todos os seus fitocannabinoides presentes nela, os terpenos, os flavonoides, a gente tem uma diminuição nos efeitos colaterais, a gente pode potencializar os efeitos medicinais, interagindo os terpenos e os canabinoides e os flavonoides, e esse efeito sinérgico único de todos esses componentes, eles causam um medicamento único que pode causar homeostase do sistema animal inteiro, sem causar tantos danos. Então, a gente viu que não são só uma molécula dentro da planta, duas, são várias, todas elas têm uma função médica, mas, pelo que a gente tem visto, o método natural, ele tem sido o mais eficiente por mais de 2000 anos. Então, se for para fazer uma escolha, eu pessoalmente, entre um medicamento sintético, isolado, e um medicamento feito da planta inteira, eu confiaria mais desse medicamento feito da planta. Porque aí a gente vai ter um efeito bem elevado e menos maléfico para o nosso paciente. Então, falando um pouquinho, só por cima de da possível aplicabilidade em algumas espécies, então, nos cães, que é a espécie que a gente tem mais trabalhos, mais relatos da aplicação, a gente tem visto que o óleo, ele tem um efeito muito bom em vários sistemas. Então, a gente tem relato com melhoras em tumores, em problemas no pulmão, asma, por exemplo. A gente tem visto também que ele tem ação no sistema nervoso central, principalmente na epilepsia, cujo medicamento já é utilizado na medicina humana, mas ainda na veterinária a gente está caminhando a passos curtos, mas está vendo os resultados bem interessantes, onde muitas das vezes a gente acaba tirando medicamentos, 2 ou 3 medicamentos que o animal tomava por 10 anos, e começando com a aplicação do óleo, aos poucos vão cessando as crises, e a gente pode até retirar os outros medicamentos, e o animal, ou até a pessoa mesmo, começa a ter uma melhora no apetite, uma melhor atividade física, começa a ficar mais animado, então tem grande aplicabilidade. Aqui a gente tem 2 trabalhos mostrando a farmacocinética e o efeito clínico do canabidiol em osteoartrite em dogs, ou em cachorros, e temos um estudo aqui onde a gente mostra o efeito do canabidiol com antiepiléticos na epilepsia idiopática de cães. Nós temos também alguns trabalhos já com gatos, são um pouquinho mais difíceis de achar, mas a gente tem visto efeitos dos fitocannabinoides no trato gastrointestinal, nos músculos, no sistema imune desses animais, no pâncreas, no fígado, em problemas urinários. Então, a gente tem aqui 2 trabalhos falando da presença dos receptores CB1 e CB2 na pele de gatos com dermatites, e que esses receptores estimulavam as células a produzir reações anti-inflamatórias para melhorar essa inflamação. E também sobre o uso nutracêutico do óleo da cannabis, rico em CBD, ou seja, com muito pouco THC, em cães e gatos também. Aqui a gente tem um trabalho
falando do uso do canabidiol em cavalos, nos cavalos a gente tem relatos muito antigos, principalmente para cólica, e tem sido um medicamento muito promissor, principalmente para os cavalos atletas, que sofrem com problemas articulares, com laminite, as cólicas também. Então, eles têm esses receptores, a gente já sabe, tem relatos muito antigos de uso dessa planta para esses animais. Então, a gente tem uma área muito grande para começar a pesquisar e buscar entender como a gente pode usar essa planta para melhorar a qualidade de vida desses animais e dos nossos pacientes em gerais. Em aves, a gente também tem a presença, não sei quem acompanha aqui, o Dr. Pat Cannabis, há um tempo atrás ele postou um caso de um papagaio que tinha epilepsia, e com óleo eles conseguiram cessar as crises, é um vídeo até emocionante de ver, bonitinho. E aqui eu trouxe um trabalho mostrando que a planta ela não tem efeito só medicinal, ela tem um efeito nutritivo também. Mas aí, nesse caso, desse trabalho também feito em Israel, a gente tem o uso da semente da cannabis como um agente nutritivo para galinhas poedeiras. E observaram que a semente da cannabis ela tem um perfil de proteína muito alto. Ela é uma proteína de boa qualidade que tem uma absorção boa pelo organismo animal. Então, hoje, fora do Brasil, a gente já encontra produtos como proteína vegetal de cânhamo, que é a espécie de cannabis mais utilizada. Então, a gente pode acabar utilizando as outras partes da planta, a não ser a flor, para a gente colocar na dieta dos nossos animais, suplementar e ter uma proteína de melhor qualidade. Então, a gente já viu que a planta tem efeito tanto médico, também nutritivo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as possíveis vias de administração. Então, a gente pode utilizar pela via oral, através do óleo, então que a gente tem um óleo PET, né, CBD, rico em CBD. A gente tem o Sativex, foi um dos primeiros medicamentos à base de cannabis a estar à venda no mercado no Brasil e nos Estados Unidos também. Ele é 2,7 miligramas de THC para 2,5 miligramas de CBD, que a gente chama de um óleo 1 para 1, mesma proporção dos dois fitocannabinoides. A gente tem o Epidiolex, que é o canabidiol puro, a 100 mg por ml, e tem o extrato full espectro da cannabis. Então, a gente tem essas apresentações para a gente fazer via oral, então a gente tem o Sativex, que é em forma de spray, a gente tem alguns produtos em petiscos, a gente dá para fazer o óleo, utilizar ele na alimentação do nosso paciente, a gente pode fazer pomadas e fazer o uso tópico dela, e também dá para a gente fazer o uso inalatório. Pode fazer a vaporização, ou do óleo, ou da planta, mas essa via de utilização é muitíssimo pouco utilizada na medicina veterinária. Então, apesar da gente já ter todos esses produtos no mercado como opção, o Sativex, aqui no Brasil a gente já encontra ele com outro nome no mercado, mas o custo dele para um frasco de 30 ml ainda é extremamente caro para a realidade nossa. É um medicamento que 30 ml vai custar em torno de R$ 2.800. E a gente tem visto com os trabalhos que o melhor jeito é a planta natural. Já se sabe que o processo de extração do óleo que pode ser utilizado no tratamento pode ser feito de forma fácil em casa, então não necessita de muito equipamento, de muita tecnologia. Lógico que uma tecnologia vai ajudar a gente a saber qual a concentração ideal dos canabinoides, quais os canabinoides estão ali dentro, como que a gente vai administrar, qual a miligramagem certa.
Então, para isso, para a gente chegar nisso, a gente tem que começar a questionar mais, pesquisar mais, forçar também o governo brasileiro a apoiar as pesquisas com os psicotrópicos, principalmente com a cannabis, que a gente anda bem atrasado em relação ao mundo inteiro. Então, a gente tem o óleo como, de forma geral, a principal via de administração, a forma de administração. E aí, como que a gente vai escolher? A gente normalmente pode escolher o óleo com CBD e com muito poucos outros canabinoides mais os terpenos, que eles vão ter ação mais para ansiedade, algumas alterações no sistema imune, melhorar o sistema imune do animal, doenças de pele, a dermatite atópica tem demonstrado um efeito legal. E em epilepsia também, em alguns casos, a gente consegue controlar sem utilizar o THC. Em alguns outros casos, a gente utiliza o THC com um pouco mais de cautela, a gente vai estudando o quadro do animal. A gente tem que lembrar que o óleo da cannabis, ele não é um medicamento, ele é um fitoterápico. Então, a gente tem que tratar não só a doença do animal, a gente está ali para tratar o nosso paciente, o animal por completo. Então, a gente tem que ver como é que está a alimentação, como é que vai estar a rotina desse animal, ele faz atividade física, porque tudo isso vai ajudar a potencializar os efeitos. Não é só a gente colocar mais THC ou menos THC, coloca mais CBD. Então, a gente tem que entender bem esse paciente, como a gente vai manusear, até mesmo porque, como a gente não tem pesquisa, tantas pesquisas assim, a gente vai utilizando o óleo de forma cautelosa até a gente chegar no efeito desejado. Já o óleo com THC, a gente utiliza eles mais em casos de doenças neurológicas, epilepsia, em dores mais fortes, em processos inflamatórios, câncer e até em pacientes já terminais, onde a gente tem visto hoje muito na veterinária que a geriatria vem crescendo. Os nossos pets, eles vêm sendo considerados membros da família e a longevidade deles vem crescendo cada vez mais. Então, o óleo, ele pode ajudar esses animais a ter uma qualidade de vida melhor, sem dor, e é uma promessa muito importante e que pode mudar muito a medicina veterinária daqui a uns anos. E a gente vai falar da toxicidade, porque nem tudo é maravilha, né? Seria perfeito se a gente tivesse uma planta que tem indicação para dezenas de doenças. Hoje no Brasil a gente já tem habeas corpus para pessoas cultivarem para mais de 20, desculpa, doenças diferentes, entre elas depressão, epilepsia, autismo, transtornos bipolares, e câncer. Então, já existem pessoas com autorização, já existem instituições que produzem esse medicamento aqui no Brasil, mas a gente ainda tem que tomar cuidado com como a gente vai administrar isso, principalmente nos animais. Então, os animais jovens, as lactantes, a gente tem um pouco mais cuidado de utilizar o óleo. Nos animais jovens, por conta da neurogênese, então a gente precisa que o sistema nervoso se forme por completo, que ele se desenvolva, para a gente utilizar, esperar que o sistema endocannabinoide fique maduro, para a gente utilizar esse medicamento nesses pacientes. Pode ser que a gente utilize o óleo nesses pacientes muito jovens, e aí a gente causa um retardo no desenvolvimento neurológico dele, deixando, entre aspas, o sistema endocannabinoide dele meio preguiçoso. Então, o organismo pode entender, opa, já tem uma fonte exógena dessa substância, então eu preciso produzir menos. E no caso das gestantes e das lactantes, a gente tem estudos que mostram que foi encontrado leite em até 6 horas depois no leite materno. Então, como a gente ainda precisa de alguns estudos, nesses casos a gente utiliza com muita cautela se necessário.
Os animais com doenças cardiovasculares também, a gente tem que tomar um cuidado na utilização do óleo. O CBD, principalmente, ele pode causar alterações arteriais e que ele causa uma baixa na força da contração cardíaca, que vai levar a uma baixa do débito cardíaco. Então, em animais com doenças cardiovasculares, a gente evita utilizar um pouquinho o CBD. A gente também evita utilizar em animais com disfunções renais muito graves e alterações hepáticas, até mesmo porque é um medicamento que vai ser metabolizado pelo fígado e que pode sobrecarregar o organismo. Entretanto, dá para utilizar com segurança, porém a gente tem sempre que estar olhando para o quadro total do nosso paciente. Em cães, a dose que a gente precisa de THC para chegar a dar uma overdose em um cão seria de 3.000 miligramas por quilo de THC, que é uma concentração muito grande. Talvez um cão consiga ter a overdose pela cannabis, apesar da gente não ter nenhum relato de overdose por essa planta no mundo. Eles podem ter overdose pela cannabis, que talvez ingerir na planta numa quantidade muito grande. E aí também vai ter a interação dos outros fitocannabinoides que podem associar para levar esse quadro. Os cães, eles também apresentam mais receptores CB1 que todas as outras espécies no cerebelo, e isso é a causa do primeiro sinal clínico de toxicidade por cannabis nos cães, que é a ataxia. Então, como o cerebelo está envolvido nessas funções do equilíbrio e da locomoção do animal, normalmente o animal intoxicado com cannabis, ele apresenta essa incoordenação motora. A gente também tem alguns estudos já mostrando que como o CBD ele interage com a proteína citocromo P450, ele acaba inibindo o metabolismo de outros fármacos, deixando eles em maior concentração na corrente sanguínea. Então, a gente tem que ver quais são os outros medicamentos que esse paciente está tomando, para a gente ver como que a gente vai entrar com esse medicamento, para evitar o máximo de efeito colateral possível. Tá? E aí a gente tem, agora falar um pouquinho sobre algumas notícias sobre o uso da cannabis, da maconha na medicina veterinária. Hoje no Brasil, a Universidade Federal de Santa Catarina já tem uma disciplina de sistema endocannabinoide no curso, na grade do curso, ministrada pelo professor Eric Amazonas, que é um dos maiores nomes no estudo da cannabis no Brasil, não só nos animais, mas também nos seres humanos. E lá a gente já tem essa disciplina. E aí a gente espera que vê isso aparecer em vários cursos pelo Brasil. Porque o sistema do canabinoide ele tem mostrado para a gente que ele veio para ficar, igual a gente estudou vários sistemas em fisiologia, em bioquímica, a gente vai ter que começar a estudar agora também nessas disciplinas, colocar dentro dessas disciplinas o sistema do canabinoide, visto que ele tem uma função muito importante em regular todos os outros. Aí a gente tem novamente mais uma notícia falando sobre a disciplina de sistema endocannabinoides feito pelo Dr. Eric. Nós temos aqui duas indicações para a gente terminar, que é a página do Dr. Pet Cannabis, é um médico veterinário de São Paulo, que desde 2009 vem tratando animais usando o óleo full espectro, é um dos maiores nomes nesse tipo de tratamento no Brasil, tem dado bastante curso, ensinando muita gente a prescrever esse medicamento, que hoje tem ajudado muitos pacientes na medicina veterinária. Aqui embaixo tem a página do Saúde Canábica, que é do professor Dr. Eric, que vem fazendo um trabalho bem importante em divulgar o uso da cannabis na medicina veterinária e na saúde pública. E para quem quiser
conhecer um pouquinho mais o tema, ficou meio indeciso se é a favor ou não do uso desse medicamento, que ele pode causar efeitos desejáveis na sociedade, eu aconselho assistir essa palestra do Dr. Siddhartha Ribeiro, em que ele explica de uma forma muito boa a importância da gente legalizar, da gente facilitar e regularizar o uso medicinal da cannabis, para a gente poder solucionar vários problemas dentro do nosso sistema público de saúde, dentro da nossa sociedade, e principalmente para os nossos pacientes. E aqui eu queria fazer um convite a todo mundo. O professor Eric Amazonas fez essa proposta de ideia legislativa sobre o uso da medicina, uso medicinal da cannabis na medicina veterinária. E a gente tem até o dia 10 de novembro para conseguir 20 mil apoios aí. Então, quem puder, entra nesse link aí. Eu vou mandar aqui no chat depois para vocês entrarem, assinar, apoiar. Porque hoje a medicina veterinária, a gente não tem uma legislação falando se é legal, se é ilegal utilizar o óleo. O conselho ainda não se manifestou. O MAPA, quem é o responsável por regularizar os medicamentos de uso veterinários controlados, também não se pronunciou ainda. E a gente está nessa lacuna, utilizando essa brecha para a gente poder tratar nossos pacientes, ajudar mais animais e também ajudar a pesquisa do Brasil, o desenvolvimento do país, que através da pesquisa e dessa potente planta que pode se tornar uma commodity, que pode ajudar na saúde, na agricultura brasileira, pode causar. Então, a gente precisa de mais pesquisa e de uma legislação que permita a gente ter acesso a esses dados, que facilite essas pesquisas para a gente ter mais informação e poder dar um tratamento de mais qualidade, cada vez melhor para os nossos pacientes. Então, isso era o que eu tinha para passar hoje. Aqui eu estou deixando o meu e-mail, meu Instagram, meu telefone, o site da clínica, da Vidas, que é onde eu atendo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade de entrar em contato. A gente vai conversando, trocando ideia. E vamos tentar juntar mais gente interessada no tema, fazer mais pesquisa, que assim a gente consegue dar uma qualidade melhor para os nossos pacientes. Então, professor Luísio, muito obrigado. E se vocês tiverem agora uma dúvida... Joia, Lucas. Muito obrigado pela palestra. E pelo menos do que eu pretendia colocar aqui para o pessoal assistir, era exatamente isso, que era mostrar o sistema para que a gente possa entender que existe uma importância farmacológica aí, né? E não direto com produto, se usa ou se não usa. Era exatamente esse caminho que eu queria. E eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei da Larissa. A Larissa perguntou se você sabe de algum trabalho que recomenda o uso do óleo de CBD em pacientes, né, cães ou gatos obesos. Então, eu não li nenhum trabalho específico para cães obesos, mas tem alguns trabalhos já na medicina humana mostrando que o óleo da planta, ele tem um efeito ansiolítico que pode gerar alguns efeitos benéficos para o animal ou para o paciente que é obeso. Então, em específico em relação à nutrição, não. A gente tem visto também que a semente da planta, ela tem um perfil para um azeite de boa qualidade, que pode melhorar na dieta da população e diminuir alguns problemas. Mas nada, ainda não vi nada diretamente para animal na área. Sim, beleza. Tem mais uma colocação aqui. De acordo com estudos já realizados, qual seria mais benéfico para os animais? Falo em concentração, o canabidiol ou o THC?
pois em humanos o THC pode dar reações psicotrópicas. Acho que você já abordou mais ou menos isso, mas, enfim, dá uma explanada nisso, né? Canabidiol ou THC? Então, o efeito entourage, ele mostrou para gente que se a gente utilizar o THC associado com canabidiol, a gente começa a utilizar um medicamento com uma quantidade bem menor. Então, se a gente precisasse utilizar, vamos fazer um número X aí, 1.000 miligramas por quilo de CBD em um paciente de 10 quilos. Se a gente conseguir associar o THC um pouco, nem que seja ali numa proporção bem pouquinha de 1%, a gente consegue diminuir bastante o volume de CBD que a gente iria utilizar. Então, a gente também tem que observar, principalmente o paciente, qual que é o quadro do animal, se ele tem uma indicação de utilizar o THC, se é viável a gente colocar, visto que os cães têm muito mais receptores CB1, então, às vezes a gente tem que colocar isso mesmo, usar o nosso conhecimento clínico ali para tomar essa decisão qual vai ser o ideal. Não existe o certo ou errado ainda, as pesquisas ainda estão recentes, são menos de 40 anos aí de pesquisa, para a gente poder falar assim, como funciona certinho, mas com o que a gente tem visto hoje, o THC tem sido utilizado em uma quantidade pequena, mas com bastante eficiência e com segurança, desde que você avalie esse paciente de perto. Beleza. Eu vi essa palestra do Siddhartha também, vi uma outra, e inclusive você comentou, né, que ele compara com raças de cães, né? Que isso é muito legal, porque você tem uma variedade muito grande mesmo. Então, se você for pegar lá a história milenar e nos países que consumiu isso, eles têm tudo determinado, né? Isso aqui serve para tal coisa que tem uma concentração X da substância, assim por diante. E aí eu te pergunto, já que o CFMV não se posicionou ainda, o mapa também não, eu tinha até anotado para te perguntar, mas você já respondeu, eles não se posicionaram. Mas no Brasil, a gente consegue, a partir do momento que a gente conseguir isso, nós conseguiríamos nosso clima, nosso terreno, conseguiríamos variedades para pesquisar especificamente, olha, eu vou ter a planta X para epilepsia, eu vou ter a planta Y para dor crônica, eu vou conseguir selecionar isso? O país é ideal para isso? Sim, a gente tem um país de tamanho continental, a gente tem regiões no país onde a terra, o clima, a sazonalidade vai ajudar nessa produção, e a gente já tem outros países aí que já tem essa produção. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente já tem graduações em cultivo indoor de cannabis e de outras plantas. A gente tem uma universidade que ela é voltada praticamente para pesquisa e estudo da planta e desses fitocannabinoides. Existem já cepas de plantas para doenças neurológicas, para doenças imunes. Então, o que a gente precisa hoje é de espaço e pesquisa no Brasil para a gente começar a introduzir isso. Recentemente eu vi uma notícia dizendo que o Uruguai iria começar a expandir a produção deles, no caso lá de cânhamo, para tentar igualar a produção de carne, já para formar uma nova commodity. Então, visto que hoje o mundo está em falta de cânhamo, de cannabis, para produzir os medicamentos. A China é um dos maiores produtores e a gente tem visto que o consumo tem cada vez vem aumentando e que as pessoas vêm procurando mais. E a gente tem uma oferta ainda muito pequena. A gente precisa começar a fazer as pesquisas no Brasil, o governo, o mapa, tornar isso mais normal, ou tornar isso fácil para pesquisa, para a gente entender como é que vai funcionar tudo isso e começar a produzir os nossos tipos de plantas prontas para o nosso solo, prontas para nossa necessidade no Brasil, que é o que a gente tem visto. São vários tipos de plantas em vários lugares do mundo e com várias funções diferentes, e muitas vezes as populações desses lugares selecionaram essas plantas para uma função.
Tem plantas que é feita para corda, tem outras que foram utilizadas para fazer tecido, algumas para medicamentos, outros para rituais religiosos. Então, a gente tem muito solo para a gente conhecer qual que é a nossa planta, qual que vai ser a mais adaptada para a gente. Perfeito. Ô, Lucas, pediram para você voltar aos seus contatos, sua tela que tem os contatos. Coloca aí para gente. Opa. Aí. Isso, para o pessoal poder pegar. E o pessoal está elogiando aqui, tem uma colocação da Ana Carla, falando do problema dos importados, né? O Brasil ainda não pode produzir. Giovana te parabenizando. Oi, Lucas, gostaria de agradecer a excelente palestra e tem uma pergunta. Ela está no terceiro semestre e gostaria de fazer o TCC sobre cannabis medicinal para pets. Se você tem alguma dica, se você acha que é possível fazer uma pesquisa durante a faculdade sobre o tema. Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de fazer pesquisa no tema no Brasil. A gente está esperando que o governo facilite isso, mas eu sei que já tem alguns lugares fazendo pesquisa, se não me engano, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, eles já fazem algumas pesquisas, na USP, aqui na UFG também, então é possível sim. Então, é buscar atrás da literatura que já tem presente, acompanhar alguns grupos ativistas, as associações que vêm fazendo um trabalho lindo pelo Brasil, cultivando, fazendo medicamento e distribuindo de forma popular, como deveria ser feito no Brasil para as pessoas que realmente precisam. Então, buscar contato com essas pessoas, buscar ler o que a literatura está trazendo para a gente diariamente. Cada dia a gente vai se surpreendendo mais com as novidades. E o mercado fora do Brasil vem crescendo. E o mercado, querendo ou não, ele estimula as pesquisas. Por mais que muitas pessoas dizem que acham que não vão ser liberados por agora, eu sou bem confiante, eu creio que nos próximos anos, quando menos imaginarmos, vai estar legalizado no Brasil, a pesquisa e tudo mais. Então, o ideal é começar a pesquisar agora bastante, ler bastante, porque há muito espaço, tem muita coisa para a gente pesquisar, e a gente precisa dessas pesquisas para a gente poder desvendar mais o que é esse sistema endocannabinoide que promete mudar a medicina, como o antibiótico, a penicilina, mudou a medicina no século passado. Com certeza, bicho, tem muita coisa para pesquisar, né? Anos e anos de pesquisa, dá para achar muita coisa ainda, né? Beleza. Sim. Lucas, te agradeço novamente, muito bacana, é um tema contemporâneo mesmo, tem muito para discutir, e como nós já conversamos, você vai voltar depois numa palestra mais para frente para fazer a parte 2 para a gente, quem sabe depois a 3, a 4, mas aí você volta. O pessoal gostou bastante, estão elogiando, está vindo pelo Zap aqui também muita, gostou muito, e legal, como te falei, você trouxe a ideia, o coração de como funciona o sistema, que eu acho que isso é importante para quem quer estudar e trabalhar. Primeiro precisa entender a fisiologia, né, para depois ter as aplicações. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, espero ter conseguido solucionar algumas dúvidas e passar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos sobre o sistema endocannabinoide, como ele pode ajudar na medicina, como ele funciona. Fico aberto para voltar aí outras vezes para a gente conversar mais sobre o tema, sobre outros temas. E quem quiser conversar mais sobre o tema, pode ficar à vontade para entrar em contato, para a gente até ir aos poucos criar uma comunidade e a gente fortalecer essa área de pesquisa que a gente precisa muito de fazer ela criar força no Brasil. Antes de mais nada, queria só voltar aqui e pedir para o pessoal não esquecer de assinar a ideia legislativa, para a gente ter esse apoio, para a gente ter essa voz lá entre os políticos, para isso poder ajudar a gente. Então, são só 20 mil votos, então, cada um que ir lá e votar, apoiar,
vai ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado a todos aí, espero ter ajudado, e muito obrigado. Valeu, Lucas. Pessoal, Valeu. então essa palestra também ficou gravada, quem quiser depois rever. Então, muito obrigado, boa noite a todos.